noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização. Irandi. Boa noite a todos. A leitura tem por título Súplica do Órfão, de Anália Franco. Mãezinha, sinto hoje imensa saudade de você. O dia se doura e as flores arrebentam em perfume, cantando uma sinfonia de cores e de música que me embala ao próprio coração. Mas não a encontro, mãezinha. A casa da minha alma se cobre de tristeza, porque sua voz não mais canta melodiosa aos meus ouvidos. Disseram-me que você partiu, deixando-me tão pequeno e só. Por que você se foi, mãezinha? Informaram-me que Nosso Senhor recolhe as mãezinhas da terra para convertê-las em estrelas no céu. Não acreditei. Todavia, quando a noite da solidão me envolve na escuridão, vi duas estrelas brilhando junto de mim. Seriam seus olhos fulgurantes, clareando meus passos trôpegos? Oh, mãezinha, ouço em derredor outras crianças que gritam e abraçam em transportes de júbilo o abençoado coração maternal. Somente eu não tenho mais você. Sou débil plantinha que não encontra uma relva macia para agasalhar-se, nem mesmo tronco robusto para se apoiar. Todavia, eu sei que você partiu. Embora eu a sinta comigo, pois frequentemente me parece ouvir a sua voz cantando baixinho aos ouvidos do meu coração uma doce canção de niná, quando eu não consigo dormir. Enquanto as casas se iluminam e a terra inteira se veste de alegria para homenagear as mães, deixe-me dizer também com as outras criancinhas: Deus a abençoe, mamãe. E se lhe for permitido, somente hoje, quando eu me for deitar, volte outra vez ao meu berço pequenino e repita bem suavemente para que somente eu possa ouvir. Durma, meu filhinho, para que os anjos dos céus venham buscar. Querido Jesus, depois desta leitura tão maravilhosa de Anália Franco, nós lhe agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos realizar o Evangelho no Lar, para levar a todas as crianças, a todas as mães, encarnados e desencarnados, a paz e o equilíbrio, de acordo com o que nos traz a doutrina espírita, que nos consola e nos esclarece o coração. Que nós tenhamos bastante serenidade, bastante alegria em poder passar os ensinamentos de Jesus, confortando os corações de todas as pessoas, e principalmente desses nossos irmãozinhos aos quais nós vamos falar hoje. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Irandi. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, damos início à explanação do Evangelho, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 18, os órfãos. Vou começar explicando para todos sobre a orfandade. O verbete órfão, no dicionário Aurélio, atualmente um dos mais populares da nossa língua, aparece com a seguinte definição: órfão é um adjetivo, que perdeu os pais ou um deles. A orfandade é um estado de órfão, mas no sentido figurado é uma condição de desamparo, de abandono. Podemos ser órfãos de amor, ou seja, nos sentirmos que não somos amados por ninguém. Sermos órfãos de amigos, nos sentirmos sozinhos nesse mundo. Quantas pessoas não sentem isso, não é? Ser órfão pode significar até mesmo que você se sente totalmente abandonado, até mesmo por Deus. É sentir uma falta total de pertencimento ao meio em que vive.
Pesquisando, gente, um pouco mais sobre esse assunto tão importante, eu encontrei as seguintes informações no site bemparaná.com.br. De acordo com os dados da Unicef, Fundo da ONU para a Infância, 3,7 milhões de crianças brasileiras são órfãs de pai ou de mãe. O Brasil está na 9ª posição entre os países em desenvolvimento com o maior número de órfãos no mundo. O maior número de órfãos, no entanto, está na Índia, mais de 25 milhões. Mas nos países onde a AIDS tem forte incidência, contam com números cada vez mais expressivos de órfãos. Entre os países que mais contam com órfãos está também a China, com 20 milhões, seguida pela Nigéria, com 8,6 milhões, Indonésia, com 5,3 milhões, Etiópia, Bangladesh, são muitos órfãos. Os órfãos precisam muito de nós. Vamos dar início à leitura do Evangelho. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Comentando essa parte, queridos irmãos, o maior mandamento segundo Jesus é amar a Deus de todo o nosso coração. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Como não se emocionar ao encontrar uma criança órfã, seja de amor, de cuidados ou mesmo de pai e de mãe? Como não sentir empatia pela sua dor? Como não sentir uma vontade enorme de pegar ao colo, de dar de comer e beber, colocar para dormir aquela criança que está ao relento, muitas vezes se drogando, se prostituindo, deixando de brincar e ir à escola? Deixando de ser uma criança para aprender a cuidar de si mesma e muitas vezes de outras crianças ainda menores do que ela. Sei que muitos se perguntam como Deus, que é Pai, amoroso e justo, deixa que uma criança passe por isso. Meus irmãos, Deus está nos educando, nos ensinando a amar, a sentir piedade para com o próximo, a fazer a caridade sem querer nada em troca. Claro que existe uma lei do retorno, a qual essas crianças que já estiveram aqui em outras existências estão também envolvidas. Mas muitas têm como missão nos auxiliar em nossa evolução. Ao adotarmos uma criança órfã, estamos oferecendo a ela uma oportunidade nesta vida de crescimento, de aprendizados. Claro, poupando-lhe muitos sofrimentos. Uma criança abandonada, sem a proteção da família, é presa fácil de adultos inescrupulosos, que as usam para seus próprios interesses. Ela encontra motivos para desenvolver ódio, rancor, inveja, tristeza em relação aos homens e em relação à vida. Quantos adultos infratores das leis humanas e divinas poderiam não existir se tivessem sido amparados na infância? Quão grande é a responsabilidade da sociedade como um todo na existência de crianças abandonadas. Olhemos para essas crianças com os olhos do coração e passemos a amá-las como nossos irmãos. Quantas mulheres não tiveram seu sonho de ser mãe realizado ao adotar uma criança órfã? Quantas famílias acolhem essas crianças e têm a grata surpresa de trazerem para perto de si um ente tão amado e tão querido? Para quem não conhece, tem uma música que o cantor Sérgio Reis canta. Se chama Filho Adotivo. O autor é Arthur Moreira e Sebastião Silva. A última parte da música, que, claro, me faz derramar em muitas lágrimas, diz assim: de alegria eu chorei e olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor,
A recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Nádia, querida, pode dar continuidade à leitura do Evangelho? Boa noite a todos. Boa noite, Andina. Muito bonita essa música mesmo, maravilhosa. Dando aqui continuidade ao nosso Evangelho, agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Eu entendi que esse trecho do Evangelho tem a ver com a causa e efeito que a doutrina espírita nos explica tão bem. Um exemplo. Vamos supor que numa encarnação passada eu tivesse um vínculo muito próximo com alguém. Nesta vida, sem me lembrar desse vínculo anterior, eu me deparo com esse alguém no estágio infantil, em total abandono, e decido ajudá-la, ofereço apoio, amor e cuidados. Ao estender a mão para essa criança, eu estarei cumprindo com o dever de amor e solidariedade, sem lembrar do vínculo anterior que tive com esse espírito. Isso mostra que a prática da caridade com amor ao próximo, em alguns casos, pode vir de relações que tivemos no passado com esse espírito e conseguimos, nesse momento, ajudá-lo de forma desinteressada e solidária, encaminhando esse ser a Deus. Eu tenho um exemplo de um caso que eu vi na internet muito emocionante. A moça tinha uma loja e entrou uma mulher com uma criança no colo e falou para ela: cuida dessa criança, eu não tenho condições. Eu arrumei um emprego no ferro velho e não aceito a criança. E virou as costas e foi embora. A mulher ficou com aquela criança sem saber o que fazer. Aí ela falou: eu vou até o conselho tutelar. Chegando lá, o conselho tutelar falou para ela: olha, amor, se você deixar essa criança aqui, eu vou encaminhá-la para um abrigo. Mas, se você decidir ficar com ela, eu faço o termo de responsabilidade e você assume. Nesse momento, a criança apertou a mão dela e olhou para os olhos dela. E aí, nesse momento, ela decidiu mesmo foi adotar. Ela reconheceu nessa criança filha, né, que ela teve no passado. Muito bonita, achei linda essa história. Dando continuidade aqui ao Evangelho, ensinando sobre Jesus, ele terá uma chance de se tornar um espírito melhor. Mas não significa que todo aquele que eu ajudo seja uma criança ou adulto que tem uma ligação com o meu passado. Existem casos e casos, mas o importante é ajudar aquele que necessita e chega até mim. Ajudar os órfãos não é somente com adoção, pois muitas vezes não temos essa condição, mas assisti-los em suas necessidades. Podemos dar nosso tempo visitando os orfanatos ou instituições em que eles estejam, ajudando o vizinho ou conhecido que ficou responsável por esses entezinhos tristes e sofridos, que perderam seus pais ou foram abandonados, não só dando coisas materiais, mas também o nosso carinho e amor. Esse é o nosso dever, despertar a piedade dentro de nós. Eu tenho um exemplo da minha cunhada, que era mãe, a mãe estava grávida, ela tem três irmãos. O pai morreu cedo, foi assassinado. E a mãe se viu com aquelas 3 crianças e grávida. E no meio disso tudo, quando nasceu a criança, depois de um mês também faleceu. Então a mãe ficou muito debilitada e foi parar numa clínica psiquiatra. E as crianças, 3 crianças, sozinhas dentro de uma casa. Chegou um momento assim que eles já estavam, desesperados. Quem ajudou muito eles foram os vizinhos. Os vizinhos que iam na casa levar alimento para eles. Então aqui encaixou muito bem nessa leitura, que não é só órfãos, de adoção, mas que ajuda também, Então ela até hoje ela é muito agradecida a todos os vizinhos que amparou-os, naquele momento tão difícil, gente. Socorro! Você pode dar continuidade ao Evangelho? Claro, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Esse Evangelho é bem forte, Porque, como a Andina falou desde o começo, falar de orfandade, falar de órfão é mais amplo, É algo que envolve outras questões também. E esse Evangelho realmente vai nos ensinar um pouco sobre como entender esse processo.
Então, continuando a leitura do nosso evangelho, assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não há essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Nesse momento do evangelho, Deus vem nos mostrar a diferença entre o ato de dar esmola, de uma oferenda, e a verdadeira caridade. Na questão 866 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí eles respondem, mas assim, o verdadeiro sentido realmente entendida por Jesus, né, da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nesse momento, já há uma distinção da ação da caridade, pois ela envolve muito mais para a prática do bem do que a entrega do óbolo em si, de uma oferenda, que também é importante. Vamos lembrar daquela passagem do óbolo da viúva, quando ela vai no templo colocar aquelas 2 moedinhas, e Jesus nos ensina que aquele ato dela é muito mais importante, pois ela deu aquilo que ela não tinha, mas a sua intenção era muito importante naquele momento, do que outros que estavam fazendo aquela oferenda sem ter esse sentimento. Então, o Espírito Lacordaire, na Revista Espírita, em 1865, ele traz uma importante reflexão sobre a questão da hierarquia da caridade, ou seja, como é que a gente pode entender se a gente realmente está fazendo essa prática do bem? E aí ele traz uma reflexão sobre a questão da família. Ele se refere à família como realmente esse primeiro grupo de pobres, no sentido de que precisamos uns dos outros. E aí ele diz assim, que a partilha igualitária, a gente deve ter muito cuidado, porque a família é esse primeiro grupo que a gente participa, seja com laços sanguíneos, né, consanguíneos, ou laços afetivos. E ele vem confirmar o seguinte, que a caridade é a chave do céu. Quando ele fala dessa hierarquia da caridade, ou seja, o que é primeiro que vem segundo, ele vai dizer que o primeiro movimento dessa caridade, da prática do bem, é com a família. E depois vem os outros grupos que a gente participa, na escola, no trabalho, na igreja, onde a gente vai construindo a nossa vida. Então, todos aqueles que estão no nosso círculo familiar merecem a nossa benevolência, a nossa indulgência e o perdão. Pois mesmo estando ligados a laços consanguíneos ou não, se estamos juntos é porque realmente precisamos aprender uns com os outros. Não é por acaso. Tudo tem um propósito. E para fechar essa reflexão tão importante, tem um texto lindo, uma poesia linda, nesse livro Família, psicografado por Chico. Tem vários espíritos, mas em especial esse é por Emmanuel, que diz assim: o lar é a oficina, os pais são artífices, ou seja, o artesão, a criança é a obra, o lar é o gabinete de lapidação, os pais são buriladores, a criança é o brilhante potencial. O lar é a terra, os pais são cultivadores, a criança é o fruto, o lar é a escola, os pais são instrutores, a criança é o livro em branco. Então, quando a gente está falando de órfãos, quando a gente está falando de todos aqueles que necessitam de amor, independente desses laços consanguíneos ou não, a gente precisa entender o verdadeiro sentido da palavra caridade. Ana Maris, você podia dar continuidade ao nosso evangelho, por favor? Sim, minha amiga. Nossa, está sendo forte hoje, né? Um aprendizado sobre os órfãos. E tudo que vocês estão falando tá fazendo, assim, total sentido na vida. Continuando a leitura, quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Tai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, ou de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Bem, meus amigos, lendo esse trecho, vim analisando o que a Undina mesmo disse, que nesse mundo tem tantos órfãos, eles existem só para poder tocar os nossos corações, mas sem qualquer julgamento.
né, sem a gente verificar o que está acontecendo na vida deles, por que eles estão assim, o que foi que aconteceu. O Espiritismo, ele nos mostra que nada acontece por acaso. Se um desses pequeninos chega até nós, abracemos-los com nosso coração enternecido de piedade e que possamos dar o melhor de nós, todo cuidado, com muito amor. Todo sofredor é nosso irmão e tem direito à caridade, diz o texto, ainda mais os órfãos. Esses seres que vieram ao mundo cumprir sua missão ou expiação. Eles necessitam de nossa mão amiga e amorosa, não uma mão áspera que fere em vez de acariciar. Se estão expiando suas faltas, sejamos mais caridosos ainda, auxiliando-os a passar por esse momento tão triste, o de ser sozinho em um mundo cheio de incerteza e de seres estranhos ao olhar, em que os braços estendidos não são acolhidos. Mexe com a gente, né? Fica emocionada, porque, como disse as nossas amigas, órfãos não são aqueles que estão só no orfanato, né? Somos todos, acho que um pouco órfãos nessa vida. Bem, eles existem para que possamos fazer despertar em nós o ser bom, que temos capacidade de ser, com um olhar piedoso, abrandar o seu sofrimento, não deixá-los sentirem-se sós, abandonados e tristes, mas fazê-los sentir desde o berço as nossas mãos amigas, os amparando, substituindo as que deviam cuidá-los, ampará-los, niná-los, alegrá-los. Quantos lares a gente vê que as crianças, mesmo com pai e mãe, às vezes ficam muito sozinhos. Eu tenho tantos exemplos de amigos da minha filha mesmo, que tinham tudo para minha casa, porque se sentiam mais acolhidos aqui. E aí a gente fica duplamente responsável, né? Mas vamos fazê-lo sem mostrar a outra mão, como nos pede o Evangelho, sem nos mostrarmos e apresentarmos a eles como vemos na internet, demonstrando que deram roupa, comida, visitaram, postando fotos com as crianças, sem pensar que ela não gostaria de ser apontada em tal situação. Ter empatia dentro da sua situação em que se encontram. Não podemos deixar que se sintam mais oprimidos ainda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Pessoas do projeto que cuidam das crianças têm essa delicadeza, né? Porque isso oprime mais ainda, né? A pessoa mostrar que está naquela condição, a criança. Devemos fazer o bem sem ostentação e, na falta de oportunidade de contribuir materialmente, darmos nosso carinho, palavras sinceras e nossa prece de coração. Estarmos presentes sempre que pudermos ao seu lado. Então, se você não tem nada, passa por uma pessoa na rua ou essa criança, se você não tem condições, já mentaliza ali na hora, pede para Deus cuidar dela. E não podemos esquecer de que quando uma situação se apresenta para nós, é mais um momento de aprendizado e teste, para ver se estamos conseguindo pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Auxiliando esses pequeninos, vamos contribuir para que cumpram a sua missão neste mundo. É o nosso dever, gente. Jandir, meu amigo, você pode continuar daqui? Claro, Ana Maris. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Então, esse evangelho realmente está muito, muito bonito, muito tocante, muito esclarecedor. Porque nós precisamos ver que a doutrina espírita ela nos explica os motivos pelos quais nós nos encontramos nas diversas condições em que a orfandade é algo assim muito delicado, que requer de nós um olhar muito bondoso, muito caridoso mesmo, né? Então, fazer a caridade não é um ato simples. Eu, Irandir, aprendendo agora como praticar a verdadeira caridade. Porque ajudar ao próximo não é simplesmente ouvir-lhe, dar-lhe um conselho, direcionando-o para tal coisa, né? Dar roupa, cesta básica, comprar os remédios que necessitam, fazer uma visita a asilos, orfanatos, hospitais, presídios. Essa assistência, ela deve ser feita, mas deve acompanhar esses nossos atos um sentimento de compreensão das situações à nossa frente, seja ela qual for, e de profunda piedade. Esse sentimento que nos impulsiona, né, a ter ações verdadeiramente nobres.
para que não saia, como a Ana Maris disse, aquela caridade fria, em que eu faço uma selfie e mostro que estou ali. Essa caridade é muito fria e vai deixar a pessoa muito entristecida, né? É essa caridade que Jesus mostrou, a caridade que sai do coração. Eu estou fazendo, eu estou enviando as minhas melhores energias àqueles nossos irmãos. Porque essa caridade encoraja, né, esses irmãos que necessitam. Eles se sentem mais acolhidos, então a partir daí eles têm alegria dentro deles, e a alegria, né, espalha essa energia maravilhosa que vai trazer para eles, né, um fluido bom, vai ter ambiente bom, os bons espíritos trabalharão com mais tranquilidade dentro desses ambientes. E é isso que nós precisamos levar a quem sofre, não só aos órfãos, mas a todos, a esperança, em que eles possam sentir que Deus está aí ao seu lado, né? Mostrando por que devem ter fé, certos de que o que realmente precisam será dado por Deus. Esse tema, órfãos, é algo que toca fundo o coração de todos nós, como nós estamos sentindo nesse momento, né? Por isso é importante sentir a situação em que vive esses nossos irmãos, porque aí nós vamos ter uma ação mais eficaz da nossa parte, de profunda humildade, de dar como se estivéssemos recebendo, estampando no rosto a alegria que Deus nos proporciona de estar ali com aqueles seres frágeis e necessitando do nosso carinho, do nosso amor. O texto é bastante claro. A proteção que precisamos dar não pode ser com um ar orgulhoso, aquele que diz, eu vou ajudar. Lembremos-nos de que emitimos energias e eles vão sentir. Só o amor realmente aquece, dá esperança e alegria aos corações. E a criança é um ser com uma sensibilidade bem aflorada. Sente tudo, portanto, vamos emanar amor, sem julgarmos absolutamente em nenhuma situação. Porque se eu não tenho a condição de adotar uma criança e eu a vejo, e eu me sinto atraído por ela, eu tenho outros meios de ajudar, não só ela, mas aos outros. É dando o meu tempo, ajudando na sua educação, acompanhando a sua vida. Se você gostou, por quê? Porque essa atração, ela tem, normalmente, a ligação com o nosso passado. E devemos ajudar, mesmo que não tenha essa ligação, porque muitas vezes não tem, mas nós devemos ajudar. Então, fica um apelo para todos nós, para que nós possamos nos dedicar ao próximo, não só ao órfão, mas a todo aquele sofredor. É isso que Jesus fez durante toda a sua vida aqui. E o nosso evangelho, ele prima pelo verdadeiro amor, pelo exemplo de Jesus Cristo que nós devemos colocar em nossa vida e seguir em frente. Então, acho que foi a Ondina que disse que quantos adultos infratores não seriam esta pessoa que são hoje se fossem acolhidas na infância. Então é a infância que nós devemos trabalhar com muito carinho, com muito amor, a começar dentro dos nossos lares. Ondina, é com você. Obrigada, Irandi. Bem, meus irmãos, chegamos ao final da nossa explanação e peço à nossa irmã Socorro para fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, e todo o amparo da espiritualidade amiga em cada um dos nossos lares. Mais uma vez aprendemos, mais uma vez nos instruímos, Senhor, com tantas palavras fortes, tantas palavras importantes. Como é bom saber que somos amparados por Ti, Senhor. Que todos os amigos espirituais possam fluidificar as nossas águas, que possamos receber como remédio para tudo aquilo que precisamos, seja no corpo físico, no espírito, nas nossas emoções. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares e convidamos a todos para estarem novamente conosco na próxima semana, lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você poderá assisti-lo quando desejar.
e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Jesus nos abençoe.